Alguns carros vencem, outros perdem, mas de vez em quando a indústria traz algo realmente raro: assassinos. E aí, pessoal, Stipe aqui com uma lista de carros tão ruins que conseguiram falir suas próprias marcas. Acabou, cara. Já era. Pontiac Aztek. Hoje em dia, o Aztek virou piada mundial, conhecido como o capacete de orc, que todo mundo adora zoar. Na época em que a Pontiac o desenvolvia, eles tinham muito orgulho dele. Eles realmente acreditavam que seria a melhor coisa desde a invenção da calça legging. O brilhante design feito por comitê garantiu que praticamente toda a ideia fosse aprovada, tornando-o, teoricamente, o carro mais versátil do mundo. E se alguém ousasse criticar o Aztek, era simplesmente chutado da equipe. Com medo de perder o emprego, ninguém quis apontar o verdadeiro problema: a aparência do carro. O grupo focal trouxe o problema à tona, mas em vez de ouvir o feedback, o líder do projeto soltou aquelas últimas palavras famosas: "O que esses idiotas sabem?" E assim, o Aztek finalmente foi lançado. Uhul! Vamos fazer o crowdsurfing. A Pontiac precisava vender 30 mil unidades por ano para empatar, e com base nas expectativas, 75 mil não parecia difícil. Na realidade, 27.793 carros foi o melhor resultado deles, o que significa que estavam perdendo dinheiro em cada Aztek vendido durante toda a sua miserável vida de 5 anos. No fim das contas, ele não foi o único responsável pela queda da Pontiac, mas destruiu a imagem e ajudou a afundar as finanças da marca. Quando a crise de 2008 chegou, a GM não teve dificuldade em encerrar uma marca que já não dava lucro. Simplesmente não valia mais a pena. Maybach 62? Por onde eu começo com esse aqui? Talvez pelo fato de ter sido feito na plataforma W140, já ultrapassada, enquanto os modelos mais novos 222 e 221 eram vendidos juntos. Ou pelo simples fato de que o nome Maybach não significava nada para quem não morava na Alemanha há 100 mil anos. E aí vem o principal. Ele parecia basicamente uma versão alongada e em 2 tons de uma S-Class normal, só que custava 3 vezes mais. Exatamente, esse era o maior problema. Você não pode ser o rei da colina do luxo se parece com a versão mais barata. E assim, mesmo com vendas iniciais surpreendentemente boas, com vários donos famosos, não demorou muito para todo mundo perceber que um S-Class maior, com alguns mimos extras, não era tão especial quanto um Rolls ou um Bentley, que ainda por cima eram mais baratos. A Maybach tentou de tudo, lançou a versão S atualizada, edições Zeppelin e até o conversível Landaulet, mas nenhuma delas atraiu compradores suficientes para sustentar a marca. Depois de perder mais de $1 bilhão, isso mesmo, bilhão com B, a Mercedes decidiu engolir o orgulho e encerrar tudo. Hoje, o nome Maybach ainda existe, mas apenas como um pacote de luxo em alguns modelos da Mercedes. E convenhamos, isso não é tão diferente do que os Maybach já eram quando tinham marca própria. A única diferença é que agora eles não custam mais do que um Rolls. MG X-Power SV. Embora a MG tenha tido alguns sucessos com modelos como o TF, o MGB e o Midget. Sim, era assim que se chamava. Essa marca britânica nunca foi exatamente um exemplo de estabilidade financeira. No início dos anos 2000, apesar de terem alguns carros decentes, a dívida gigantesca que haviam acumulado não estava sendo paga rápido o bastante para evitar mais uma falência. Aí pensaram, quer saber? Dane-se, vamos fazer um muscle car e sair em grande estilo. É isso aí, agora sim! E batizaram ele de X-Power SV. Sim, meu amigo, 2 vezes sim. A ideia era criar o carro mais chamativo possível, com um orçamento de 350 mil. Você já imagina no que isso deu? Muitas peças emprestadas. Os faróis eram do Fiat Punto, as lanternas traseiras vinham do Coupé, as rodas eram umas OZ do mercado paralelo e o motor era o 4.6 ou 5.0 de um Mustang, sendo que o último era preparado pela Roush. Ele tinha enormes brânquias laterais, paralamas gigantes e um aerofólio absurdo, que provavelmente não servia para nada. Chegaram a cogitar uma versão com 1000 cavalos de potência e sistema de nitro instalado de fábrica, mas isso nunca saiu do papel. Sinceramente, me surpreende que tenham conseguido fabricar 80 unidades normais, já que cada carro passava por 6 empresas diferentes para ficar pronto.
Como esperado, o X-Power não salvou financeiramente a AMG, mas foi o último suspiro britânico antes dos chineses assumirem e começarem a fazer SUVs sem alma. Quer saber? Eu respeito isso. É isso aí, respeito. O Fisker Ocean tinha muitos pontos a seu favor, começando pelo fato de que ele era realmente muito bonito. Isso parece bom, e não é de se surpreender, já que o designer por trás da marca também criou o Aston Martin David Brown 9, considerado um dos carros mais bonitos da história. Ele era prático, tinha boa autonomia e potência razoável. Tinha um preço justo, era bem equipado e o principal era um SUV elétrico. Assim como o carro mais vendido do mundo, mas não pense que era só o culto à Tesla e que não havia espaço para mais ninguém. 63 mil pré-encomendas para um carro de uma startup como a Fisker não era pouca coisa. Uma pena que tudo foi arruinado por uma avalanche de problemas de software. A verdade é que carros elétricos não são só carros. Eles são praticamente computadores sobre rodas. E isso exige softwares complexos, o que não é nada fácil de dominar. Até mesmo gigantes como a Volkswagen estão enfrentando dificuldades com isso, mas a Fisker pensou, quão difícil pode ser. O resultado? Problemas para emparelhar o telefone, portas que não abriam, chaveiro que não era reconhecido, falhas nas atualizações remotas, falhas na frenagem automática de emergência e mais, 6 recalls só no primeiro ano. E aí veio a infame análise do Marques Brownlee. Acho que é simplesmente o pior carro que já testei. Para ter uma ideia do tamanho do fracasso, a Maybach levou 7 anos para queimar $1 bilhão. A Fisker conseguiu fazer isso em menos de 4. Bom, dizem que a terceira vez é a que conta. Renault Avantime. Confuso, se perguntando como ele entrou nessa lista se a Renault nem se abalou com o fracasso do Avantime. Bem, isso é porque o Avantime não era exatamente um Renault, por assim dizer. Na verdade, ele foi desenvolvido e fabricado pela Matra, um pequeno fabricante francês de carros esportivos. A mesma empresa responsável pela inovadora minivan E-Space, que foi oferecida à Renault e rendeu uma boa fortuna. Então, quando a Matra apareceu novamente com uma ideia maluca de fazer um coupé minivan, algo inédito, a Renault hesitou, mas lembrou, da última vez eles acertaram, né? Então deram sinal verde, e a Matra mergulhou de cabeça no projeto, achando que acertaria em cheio outra vez. Eles não acertaram. Quando o Avantime fracassou, não foi só a divisão de carros que fechou, todo o conglomerado Matra, que também atuava em armamentos, telecomunicações e aeronáutica, acabou junto. Você sabe que um carro é problemático quando consegue prejudicar vários setores da indústria, mas, convenhamos, já era esperado que desse errado. Era uma minivan coupé esportiva. É difícil imaginar duas ideias mais opostas. Sim. O Avantime era prático para um coupé, mas desajeitado e pesado demais para um esportivo. Simplesmente não funcionava. Eu até concordo que seria divertido ter um carro tão excêntrico hoje, já que ele vale só alguns milhares de dólares. Mas você pagaria $68 mil por um carro desses em 2002? Não é uma resposta simples. Não. Seja honesta. Eu estou sendo honesta. Acho que vou passar. Estou surpreso que mais de 8 mil pessoas realmente disseram sim. NSU 80. Se você nunca ouviu falar da NSU, considere-a a fabricante alemã mais francesa de todas. E com isso, quero dizer que eles simplesmente não faziam as coisas como todo mundo. Pegue o RAV 80 como exemplo, um carro médio que para sua época não tinha absolutamente nada de comum. Sua carroceria foi projetada com foco na aerodinâmica, algo revolucionário na época. Ele tinha freios a disco nas 4 rodas, suspensão independente, câmbio semiautomático e um motor com tecnologia inovadora sob o capô. Tudo isso lhe rendeu o prêmio de Carro do Ano de 1968. Mas não demorou muito, cerca de 24 mil quilômetros, para que os proprietários começassem a xingar tanto a NSU quanto quem avaliou tão bem esse carro. Essa porcaria é uma droga. Isso porque a tal nova tecnologia, sob o capô, era um motor rotativo, o primeiro instalado em um carro produzido em massa. Ei, lembra como o motor rotativo do Mazda RX-8 era problemático? Agora imagine a primeira versão desse motor, só que 40 anos antes. Era tão ruim que falhas completas no motor, mesmo ainda na garantia, eram praticamente rotina no primeiro ano. E isso custava caro, muito caro. A NSU tentou consertar o problema, e até conseguiu, em parte.
Mas quando a crise do petróleo dos anos 70 chegou, o alto consumo de combustível do motor rotativo espantou até os fãs mais fiéis. Uma pena, o Rho 80 foi um dos carros mais inovadores de todos os tempos. Mas a escolha errada de apostar nesse motor selou não só o destino do carro, como também de toda a empresa. Beleza, você já sabe o que vem agora. Menções honrosas. Consegue adivinhar? Conta aí nos comentários. E em primeiro lugar, lá vamos nós, Jaguar Tipo 00. Aqui está um carro que nem entrou em produção ainda, e mesmo assim ele e toda a reformulação ao redor dele já causou tanto estrago a Jaguar que muita gente está dizendo que a marca morreu. E com razão. Na sua sabedoria, a Jaguar achou que a melhor ideia seria apagar completamente décadas de tradição e começar do zero. Novo logotipo, novos emblemas e uma nova visão de quem seriam seus clientes. Segundo a Jaguar, o novo carro é voltado para pessoas com estilo não convencional e andrógenas. Não sei se há pessoas suficientes no mundo para manter a Jaguar viva assim. Tudo bem se fosse uma marca de moda excêntrica, mas essas pessoas nem ligam para carros. Aposto que, se você perguntasse a elas que carro é esse, responderiam: é um carro rosa? Espera, aquilo é um cara? Entendeu onde quero chegar? Outro problema é a pressão por 100% de eletrificação, enquanto outros fabricantes estão recuando desses planos super ambiciosos. Mas afinal, o que esses idiotas sabem, né? E por fim, o visual. Opinião impopular. Eu gosto muito. Ele tem uma postura agressiva, sabe? Mas eu sei que ele não vai ser lançado assim, apesar das rodas gigantes serem lindas. O curso da suspensão, os faróis finos que nem parecem reais, pode esquecer esse visual marcante. E a altura do carro? Cadê os retrovisores? O teto vai ser rebaixado? E as linhas de fechamento? Quando tudo isso mudar, o carro final vai ficar bem diferente. E tudo o que eles precisavam fazer era melhorar a confiabilidade dos carros que já existiam, nada mais. Mas não, eles tiveram que enterrar o passado para perseguir um futuro que, ironicamente, também já parece ultrapassado. Enfim, é isso que tenho a dizer sobre o assunto. Vai assistir outra coisa agora, talvez aqui no meu canal. Te vejo no próximo vídeo. Corta!